Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Termine Seus Estudos. E hoje você vai ter o quê? Conteúdo e informação. No vídeo de hoje você vai aprender uma estratégia para evitar o branco na hora da prova com uma resolução de exercício que eu vou fazer com você e também você vai ter muita informação da importância da realização do simulado. Então bora conferir esse vídeo que tá demais. Bora lá! Galera, a melhor forma de evitar o branco na hora que você vai fazer a prova do Enseja é resolvendo questões, tá? Isso pode ser feito, obviamente, baixando provas antigas do INEP, lá, as questões que foram do Enseja, e especialmente uma outra metodologia muito eficaz é você, além de resolver questões que já apareceram em provas, que você inclusive pode acompanhar aqui nos nossos vídeos, é fazendo questões inéditas. E para fazer questão inédita, você precisa do quê? Do simuladão. Saca só o tanto de coisa que tem nessa sala, além de pessoas Ai, que delícia, pessoas maravilhosas. Olha só, nós temos um monte de simulados aqui para você. E aí, você pode receber esse simulado na sua casa, tá? Então, você pode receber um simulado aqui, de humanas, você vai receber um outro aqui de linguagens, o mais lindo de todos, obviamente. Você vai receber um amarelinho aqui, que é de matemática, e você vai receber um rosinha, né? Gabriel, um rosinha aqui, que é de natureza. Vai chegar essas 4 provas na sua casa e mais um gabaritinho lindo, maravilhoso, para você poder assinalar e ainda também uma folha de redação para você poder fazer. Como que vai chegar isso na sua prova? Aqui, a produção já mandou aqui, olha que lindo a folha do gabarito e a folha de redação. Como que você vai receber na sua casa? Você vai receber exatamente assim, bonitinho, lindo, maravilhoso, lacrado. Você não pode abrir. Eu já recebi o meu. Senhor Bottini, eu posso abrir? Não pode abrir, não pode abrir o seu simulado. Por quê? Porque no dia da prova do Enseja você só vai ficar sabendo quais são as questões na hora da prova. Então vai chegar, você dorme com o simulado, abraça o simulado e não faz mais nada com ele. Agora, um detalhe importante. Esses simulados aqui, eles pertencem à galera que já faz parte do Termine Seus Estudos, tá? Os alunos do Termine Seus Estudos do curso completo, repito, apenas curso completo, já vão receber isso aqui. Agora, se você não faz parte do curso completo, você precisa adquirir. Tem várias formas, tem até parcelado, que não sai nem 10 por mês parcelado sai. Então dá um jeito. Só que esse simulado só vai ficar disponível até sexta-feira, cara. Você tem que correr comprar, porque senão, não dá pra gente enviar. O correio vem buscar, e aí tem a chefe da máfia aqui, ela vai ficar enlouquecida, porque esse negócio tem que sair daqui, tá? Então, compra, filho, porque senão, sexta-feira, acabou a chance. Não tem como a gente enviar mais. E além disso, não deixe para comprar também sexta-feira, porque quando acabarem simulados, se tiverem muitas compras, aí você não consegue adquirir mais, porque não dá pra gente mandar para imprimir. Legal? Imprime mais um pouquinho para mim. Não dá. Então, essa é a hora. Recapitulando então, melhor estratégia para você ir bem numa prova é fazendo questões. Fazendo questões inéditas, por exemplo, como do simulado. E agora eu vou mostrar para você na prática, lá no estúdio, como que você pode aprender resolvendo exercícios. Bora lá conferir comigo lá em cima no estúdio. Vai! Olha só, a melhor forma então de evitar um branco é tendo contato com questões. E aí, a grande sacada é: presta atenção nas estratégias que nós vivemos ensinando aqui no Termine Seus Estudos, que é, olhar primeiro lá para o enunciado, depois olhar para o texto e aí sim ir para as alternativas, tá? Então, a melhor forma é fazer resolução de questões. Eu vou mostrar então como que você pode ir aprendendo por meio dessas resoluções. Olha só, na tela para você uma questãozinha do eixo de linguagens. Confere aí agora, Olha só. Então, eu começo sempre pela pergunta. Então, o meu foco aqui não é só resolver exercício, é mostrar como que você pode evitar branco e trabalhando a importância da resolução de exercício, tá? Então, eu começo por aqui, vou lá riscar aqui para você, só para você saber onde eu tô lendo aqui, e vem comigo, nesse texto, então eu nem li o texto ainda, nesse texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação por meio da... Veja, olha só essa parte. Desenvolve-se uma
estratégia argumentativa. Como que eu aprendo, então, resolvendo exercício? Tá? Como que eu aprendo resolvendo exercício e como que o exercício pode evitar branco? Essa é uma questão que está falando sobre texto argumentativo. Texto argumentativo é o texto que tem a função de defender algo, convencer o leitor. Por isso, texto argumentativo. Texto argumentativo, convencer, influenciar, persuadir o leitor. Só que esse exercício, ele não está pedindo assim, qual é a função do texto? Então, por exemplo, a partir da leitura do texto anterior, é possível destacar que sua função é. Aí a pergunta quer saber qual é a função do texto. Tá? Ou, a partir da leitura do texto, que é uma carta do leitor argumentativa, é possível observar que sua função é. Então ele perguntou qual é a função de uma carta do leitor que é argumentativa. Tá? Isso é uma pergunta sobre função do texto. Agora, o que é que essa pergunta ela está me ensinando sobre a prova do Enseja? Ela está me ensinando qual estilo de pergunta aparece. Então, por exemplo, pode aparecer uma pergunta sobre função do texto? Pode. Agora, esse tipo de pergunta mostra para mim o quê? Que vai aparecer também perguntas sobre estratégia argumentativa. É diferente. É diferente. Então você pode esperar na sua prova o quê? Perguntas sobre estratégia argumentativa. O que é uma estratégia argumentativa? São meios que quem escreveu aquele texto vai utilizar para te convencer. Então, por exemplo, se eu quero vender alguma coisa para você, se eu quero te vender esse elefante, eu vou ter que te dar motivos para você querer comprar. É isso. Se eu vou dar a minha opinião sobre a prefeitura da minha cidade, se o prefeito está fazendo uma boa ou uma má gestão, eu vou ter que dar motivos para você acreditar em mim. Mas, quando eu falo em motivos, eu estou falando de argumentos. Agora, estratégia argumentativa. Que estratégia argumentativa eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma estratégia argumentativa de falar a sua linguagem. Então, por exemplo, se eu faço um texto que é uma propaganda para crianças, como que eu vou convencer a criança a querer aquele brinquedo ou aquele lanche, por exemplo? Eu vou usar argumentos, tudo bem. Mas que estratégia argumentativa eu vou usar? Uma estratégia que eu vou usar é, por exemplo, falar a linguagem da criança, certo? Não, então eu quero fazer uma propaganda voltada a jovens, adolescentes. Então eu vou fazer, sei lá, umas dancinhas. Por quê? Porque eu quero fazer a linguagem corporal deles. É isso. Isso é uma estratégia. Que estratégia que eu estou usando? Então vamos lá. O que eu estou aprendendo com essa resolução? Desenvolve-se, nesse texto, uma estratégia argumentativa de aproximação. Então, a própria questão já falou para mim qual foi a estratégia usada. Qual foi a estratégia usada para conseguir convencer o leitor a algo? A estratégia de aproximação. Agora, o que a pergunta está querendo? No texto, desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação. Por meio do quê? Então, como que o texto se aproximou do leitor? Como que esse texto aqui, ele vai se aproximar do leitor? Então, o enunciado foi claro, ele usou uma estratégia argumentativa de aproximação. Como que foi isso? E aí, vamos lá, então, para o texto. Eu tenho que achar como que aconteceu essa aproximação, beleza? Bora lá. Embora comum, pesquisas apontam que a desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Ok, então falou que embora seja comum, tá? A desorganização seja comum, essa desorganização prejudica a produtividade, aumenta o estresse e pode comprometer o desenvolvimento profissional. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e itens de escritório fora do lugar? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo, e isso aí serve no local de trabalho, entenda como sua mesa aí de estudos também. Hein? Trabalhar em um local caótico pode parecer inofensivo, afinal, é fácil encontrar outras pessoas com mesas mais caóticas do que a sua. Porém, de acordo com especialistas, agora vem, a ordem... Nada a ver que eu falei. O que eu ia falar? A ordem. Porém, de acordo com os especialistas, a desordem pode comprometer não apenas a saúde, mas também a produtividade e até a carreira. Então,
Olha só. Então, qual é a opinião desse texto? Que a gente tem que ser desorganizado? Não, a opinião desse texto, até com base em dados, tá? É que nós sejamos mais, o quê? Organizados. Tá, mas essa não é a pergunta é como que o texto se aproximou da gente, ó. No texto desenvolve-se uma estratégia argumentativa de aproximação, tá? Então o cara, ele quis se aproximar do leitor para convencer a gente a fazer o que ele quer. O que ele quer? Que a gente fique mais organizado. Mas qual a estratégia que ele usou? De aproximação. Como que ele se aproximou da gente? Olha só, aqui, exatamente aqui, ó. Responda rapidamente. Sua mesa de trabalho é cheia de papéis espalhados, embalagens vazias e escritório fora do lugar? Então ele fez uma pergunta pra gente. Aí você deve ter pensado, ou é, ou não é. Então quando ele faz uma pergunta, esse texto ele pode estar chegando a várias pessoas, assim como tem várias pessoas assistindo e lendo e respondendo mentalmente essa pergunta. Mas quando você lê essa pergunta, fica algo muito quê? Muito particular, como se fosse só para você. Então a melhor resposta é o quê? Vamos ver? Ó, essa aproximação ocorre por meio da pergunta ao leitor, descrição detalhada, referência a pesquisas, indicação de especialistas? Fácil, né? Pergunta feita aqui ao leitor e isso aproximou. Então olha só, o que eu quero mostrar para você, que eu já falei lá no começo do vídeo, da importância de simulado. Eu falei que quando você realiza um simulado, quando você realiza algum exercício, acontece o que com a sua cabeça? Você tem contato com exercícios. Esse exercício que eu acabei de fazer é de uma prova do Enseja. Agora, o que vai rolar no simulado que eu apresentei para você no início do vídeo? Vai rolar que você vai fazer questões inéditas, tá? Questões feitas por nós, professores de Meios de Estudos, com o mesmo formato. Então você vai abrir lá uma prova, por exemplo, você fala assim, opa, eu consegui entender esse exercício que o Buranelli explicou. Agora, quando eu pegar um exercício que fala de estratégia argumentativa, eu sei que é uma questão verde, eu sei que é uma questão que eu tenho que acertar. Então você vai treinar no simulado ser um caçador de questões verdes, entende? Então você aprendeu aqui comigo, uma dica de linguagens, como que você pode caçar uma questão verde. Viu que a questão está falando de estratégia argumentativa? É fácil. Estratégia, o que o cara está utilizando. Agora, quando você realiza o simulado, você vai pegar questões que ainda não apareceram na prova do Enseja e você vai verificar se você é capaz de achar essas questões que eu estou comentando. Por exemplo, essa aqui, alguma que fala de argumentação. Opa, pegou o simulado, achou a argumentação? Tá fazendo sentido na sua cabeça. O que é que vai acontecer quando você chegar lá na prova do Enseja? Você já fez o exercício aqui no vídeo comigo, você já vai fazer o simulado. Quando você chegar lá na prova do Enseja, cara, fala para mim aí. Responde isso aqui no comentário. Responde isso. Você acha que vai ter branco lá na hora se aparecer um exercício falando, por exemplo, de estratégia argumentativa? Fala bem sério para mim se você entendeu o meu vídeo e aí pensa que você vai fazer o simulado e vai achar a questão de argumentação. Você acha que quando chegar ali na prova do Enseja, passando por essas etapas, você vai ter branco quando você lê um exercício falando estratégias argumentativas? Responde aí. O que você acha com sinceridade? Eu acredito que não. Por isso que a ideia do vídeo é mostrar como fugir do branco na hora da prova. Como fugir do branco na hora da prova. Então eu acredito que a maneira de você fugir do branco é conhecer o formato das questões, fez um simulado com questões inéditas, e aí, meu filho, tá fixado na sua cabeça que você realmente é capaz, e te dá força, segurança e energia. Maravilha? É isso aí. Fique muito ligado, então, na importância de resolver questões. Beijos e abraços. A gente se vê. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!